Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o robô Vitor, que atua no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao CONIP, à sua organização, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a aplicação de inteligência artificial para nós do direito. Eu sou o professor Fabiano Hartmann, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, coordenador acadêmico do Projeto Vitor, e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu sou líder do grupo de pesquisa Doutor IA, que trabalha com direito, racionalidade e inteligência artificial. O nosso objetivo aqui, nessa fala de hoje, uma fala muito rápida, é dar um panorama geral sobre o Projeto Vitor, como que ele iniciou, quais eram os problemas que ele buscava enfrentar, qual é o potencial da inteligência artificial que nós utilizamos para o desenvolvimento do Vitor. O Vitor é um projeto que iniciou em 2018 e segue ativo até o ano de 2020. Então, a gente tem aí uma série de novidades e uma série de informações para passar para todos vocês. A minha apresentação está dividida em três partes. A primeira é uma parte indispensável para que nós ajustemos uma ideia do conceito e do alcance da inteligência artificial, para também, de uma forma mais definitiva, afastar alguns mitos que são muito associados à inteligência artificial aplicada ao direito. A segunda parte da apresentação vai ser propriamente os comentários sobre o projeto Vitor, as suas características, enfim, as informações sobre o projeto, e uma terceira parte, uma espécie de conclusão do que a gente pode retirar do aprendizado desses 3 anos do projeto Vitor. Essa apresentação ela também está disponível a vocês lá no site do nosso grupo de pesquisa, que é o doutoria.unb.br. Bom, é importante sempre quando a gente vai contar um projeto aplicado de inteligência artificial, que a gente tenha muito claro em nossa mente quais são os alcances que a inteligência artificial pode atingir para nós do direito, de uma forma aplicada para nós do direito. Né? Primeiro é ter em mente que a inteligência artificial ela é uma reprodução parcial de habilidades cognitivas humanas. Nesse sentido, não há fundamento na matemática para nós supormos que uma inteligência artificial poderá, de uma forma geral e universal, substituir a inteligência e a capacidade humana. A matemática não nos autoriza a fazer isso. A matemática ela nos fundamenta justamente para entender que a inteligência artificial busca reproduzir partes do desempenho das ações cognitivas humanas. E essas partes são mais eficientemente reproduzíveis quanto melhor nós pudermos especificar os desafios que essa inteligência artificial vai estar apresentada. O que eu quero dizer com isso? Que uma solução de inteligência artificial desenvolvida para entender regras de um jogo de estratégia extremamente complexo, extremamente difícil, ela é muito eficaz para essa atividade. Mas essa mesma inteligência artificial, que é muito eficaz num jogo de estratégia, seja num xadrez ou alguma coisa assim, é absolutamente incompetente e insuficiente para resolver um outro desafio, um outro problema, como a classificação de temas jurídicos de repercussão geral, né? Então, a gente pode ter um universo muito tranquilo de que a inteligência artificial ela é movida por desafios específicos. Por mais rápida, surpreendente e abrangente que ela seja, a GPT-3 está aí para nos mostrar que uma inteligência artificial ela pode ser multitarefas, mas mesmo assim ela é movida por desafios específicos de reprodução da linguagem natural humana e assim por diante, né? Então, a matemática ela nos tranquiliza nesse sentido. O segundo, essa segunda premissa que eu acho que é fundamental para um projeto de inteligência artificial aplicada para nós do direito, é uma visão estratégica do bom uso da tecnologia e do desenvolvimento do conhecimento em uma tecnologia para nos protegermos em termos de ameaça à cidadania, ameaça à não concretização de direitos fundamentais. Então, na medida em que a gente conhece, a gente avança a nossa compreensão de um universo tecnológico, a gente consegue de uma forma mais efetiva, mensurar quais são os nossos riscos, quais são os nossos desafios e quais são as nossas oportunidades.
E dentro desse cenário de oportunidades e de mapeamento de riscos, nós entendemos que a inteligência artificial ela pode ser, e ela já está demonstrando que é, uma ferramenta muito importante nos desafios estratégicos que são colocados ao direito como um todo e ao poder judiciário especificamente. Né? Todos nós somos movidos pelo desafio de realização de uma justiça de forma substancial. E a inteligência artificial está aí para nos auxiliar isso e também como uma ferramenta de proteção ao mau uso, seja na forja de provas, nas deepfakes e tudo mais. Por isso, a gente precisa, de forma estratégica, desenvolver o nosso conhecimento. Então, a orientação, desde 2018, do Projeto Vitor, foi justamente, ainda num ambiente que não havia uma regulação em termos de parâmetros éticos, para o desenvolvimento de inteligência artificial, mas foi justamente em desenvolver uma inteligência artificial como um mecanismo de apoio às ações e tomadas de decisões dentro dos fluxos de processamento nos mais diversos níveis do processo. Né? Então, a inteligência artificial ela se define nesse sentido de apoio a fluxos de processamento, né? E busca basicamente associar uma qualidade que é fundamental na inteligência artificial, que é a velocidade, a celeridade, a capacidade de processamento, com outras demandas que também são indispensáveis para nós do direito, que são as demandas substanciais de justiça. Então, a gente consegue combinar, quando metodologicamente a gente toma o problema como um desafio sério, responsável, a gente consegue dar uma resposta em termos de celeridade e de implementação substancial dos valores postos a nós do direito, né? É, consolidando, então, a visão que nós tivemos para o Vitor, a gente partiu do mapeamento de cenários em que a gente tinha um problema específico, que é o problema de grande volume de processos e a necessidade de implementar mecanismos de celeridade com responsabilidade. Por outro lado, a gente precisou também identificar um cenário de muitos dados, muitas informações, porque isso é fundamental para se desenvolver um projeto de aplicação de machine learning, que é o fundamento principal do projeto Vitor. Então, a gente precisou identificar um universo em que tinham muitos dados para se possibilitar identificação de padrões e fazer os devidos treinamentos, capacitações de máquina para o resultado final, que é um apoio à decisão e uma otimização de fluxos administrativos, fluxos de gestão de um processo judicial. Né? Então, todo esse universo estava muito bem definido para o projeto Vitor. Bom, o projeto Vitor ele começou no início de 2018 e ele foi concebido no Supremo Tribunal Federal em parceria com a Universidade de Brasília, né? Então é um projeto 100% da Universidade de Brasília, direcionado ao Supremo. O projeto foi todo ele financiado pelo Supremo Tribunal Federal, com uma expectativa de, dentro de um ambiente de inovação, onde as fronteiras ainda não são perfeitamente delimitadas, então, portanto, os resultados não são previamente sabidos, né? Eles são projetados metodologicamente, né? Mas o Supremo considerou desde o início o projeto relevante sob o ponto de vista das necessidades de resposta em termos de automação e principalmente de inovação, né? E isso colocou, vamos dizer assim, uma expectativa para nós da universidade como uma oportunidade de realização de pesquisas em um ambiente tão importante como a aplicação de inteligência artificial para o direito. A identificação do problema do Vitor. Então, o Vitor ele é uma solução de inteligência artificial que se destina à classificação de temas de repercussão geral e ele atua diretamente sobre uma estrutura do Supremo Tribunal Federal chamada Secretaria Judiciária. Em 2018, a gente tinha um cenário com alguns dados que são muito relevantes para nós projetarmos
o Vitor? Primeiro, o universo de processos que ingressam no tribunal é absolutamente astronômico. Para uma corte constitucional, é absolutamente incomparável com outras cortes de países da mesma relevância e da mesma importância que o Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, cerca de 400 novos processos ingressavam na Secretaria Judiciária na época em que nós iniciamos o mapeamento e a construção do projeto, né? Isso é algo absolutamente impensável. E esse ingresso de processos, ele se dá em estruturas de dados completamente distintas, porque vocês sabem, os processos eletrônicos têm matrizes diferenciadas, alguns desses processos de entrada são processos digitalizados de forma artesanal, né? Então, alguns processos têm, inclusive, origem física e depois digitalizada, né? Então, o dado realmente não é estruturado, e isso impunha para os recursos humanos da Secretaria Judiciária um gasto de tempo muito grande antes mesmo de iniciar o trabalho propriamente da classificação daquele processo vinculando algum tema de repercussão geral, né? A gente mapeou que esse tempo gira em torno de 30 a 150 minutos, em que sequer o servidor humano está fazendo o seu trabalho estratégico e cognitivo de identificação de similaridades para a classificação da repercussão geral, né? Ele gasta, portanto, muito da jornada do seu trabalho para esse tipo de tarefa, que é uma tarefa que é absolutamente enfadonha, porque é de organização de dados eletrônicos, identificação de localização de peças e tudo mais, e como é enfadonha, é repetitiva, é cansativa e assim gera uma série de impactos em termos de desempenho laboral, né? Então essa é uma das preocupações fundamentais do projeto Vitor, melhorar, dar um suporte para os servidores, para que os servidores possam, ao serem apoiados nessas atividades enfadonhas, repetitivas, desempenhar funções mais estratégicas, né? Como vocês sabem também, hoje já há mais de 1.000 temas de repercussão geral reconhecidos, né? Na época, esse número é um pouco menor, mas não seria algo metodologicamente racional desenvolver machine learning para a classificação temática de todos esses temas. A literatura existente não nos indicava isso. Então, a gente fez um recorte e a gente identificou que 28 desses 600 e poucos temas à época, hoje mais de 1.000 temas, 28 desses temas tinham um grau, um número de processos associados que impactavam em quase que 1/3, 30% do acervo do tribunal na época. Obviamente que esse acervo ele é variável ano a ano, mas esses 28 temas eles estão associados a um grande número de processos em acervo. Então, por isso que nós dedicamos a estrutura do Vitor para trabalhar nesses 28 temas, porque o impacto disso seria muito importante, né? E a gente também fez uma medição em termos de acurácia do trabalho humano dessa primeira etapa, repetitiva, cansativa, enfadonha, com depois uma comparação com o desempenho do sistema funcionando, e a gente percebeu que a inteligência artificial ela consegue dar uma acurácia superior à acurácia humana nesse tipo de trabalho. E isso permitiu a gente organizar e fundamentar o Vitor como um objetivo de uma ferramenta de melhoria da qualidade no trabalho, a qualidade dos servidores. Foi também um processo de convencimento, e hoje os servidores eles percebem que realmente a ferramenta de inteligência artificial não veio para substituir o homem, para retirar postos de trabalho, muito pelo contrário, ela veio para estimular o conforto, o ânimo e para permitir em alguma medida, obviamente que isso ainda não é o ideal, mas em alguma medida que o servidor possa desempenhar funções mais estratégicas, mais relevantes dentro da secretaria, né? Então, os fundamentos para o desenvolvimento da inteligência artificial estavam presentes. O Vitor, muito rapidamente, ele desenvolve quatro grandes atividades. Então, o projeto dele, ele foi
encadeado em 4 etapas. A primeira etapa é a conversão de imagens em textos no processo digital. Como eu falei para vocês, os dados não são estruturados, então o Vitor faz essa conversão. A segunda etapa é a separação do começo e fim de documentos, das peças em que nós mapeamos que atividade humana se dedicava para fazer a tarefa de classificação. Então, o Vitor faz a separação e classificação dessas peças processuais mais utilizadas. E, por fim, a quarta etapa, que é propriamente o objeto, que é a classificação temática de repercussão geral, né? Então, ele se encaixa dentro desse fluxo de processamento da repercussão geral, da análise de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Feito esse panorama, o que é importante destacar? Que, primeiro, o Vitor ele não dá uma decisão judicial de repercussão geral. Essa decisão ela é feita e ela é justificada justamente pela definição dada de repercussão geral pelos ministros do STF. Então, uma vez saiu uma notícia no Estadão que o Vitor seria o 12º ministro do Supremo, né? Isso é apenas uma manchete midiática. Obviamente que ele não julga, ele não dá decisão judicial de repercussão geral, ele é uma ferramenta de apoio ao servidor que vai fazer a classificação dos temas já reconhecidos portanto, sujeitos à justificativa de decisão pelo leading case e tudo mais, né? O Vitor ele é direcionado a uma parte do acervo. Obviamente que não teria justificativa a gente desenvolver inteligência artificial para temas de repercussão geral que são associados a um pequeno número de processos, né? Porque o fundamento principal, que seria o processamento de grandes volumes e tudo mais, não estaria presente, né? E é importante também a gente desmistificar que o Vitor ele não é especializado em temas do direito. Então, o Vitor não foi desenvolvido para tema de direito previdenciário, direito tributário, direito penal. O recorte que foi dado nas classes é um recorte associado ao volume de acervo, né? Então, o Vitor não tem especialização temática, ele trabalha com classes diferentes dentro dos mais variados temas atingidos por aquelas 28 classes, né? E, por fim, e mais importante, o Vitor desde a sua concepção, de natureza de apoio. Ele busca auxiliar um trabalho que é um trabalho que foi considerado e foi mapeado como repetitivo, como enfadonho, como cansativo, e que retira, muitas vezes, o profissional que é estratégico, que é altamente qualificado, do desempenho mais estratégico do tribunal. Esse conceito do Vitor ele é facilmente replicável e, felizmente, foi replicado já numa série de outras iniciativas que busca mapear no desempenho humano ao longo de uma jornada de trabalho específica, no desempenho para nós da área do direito, em áreas específicas, busca retirar e auxiliar essas atividades que são repetitivas, que podem ser mais facilmente executadas pela máquina, com menos pesar ao humano, permitindo que o humano gerencie melhor, de forma mais estratégica, a sua rotina de trabalho. Esse é o principal fundamento da inteligência artificial aplicada ao direito, e esse foi já, desde o seu início, o fundamento do Vitor, né? Os resultados desse sistema de classificação de decisões tem apoio na literatura internacional, então diversas experiências ao longo do ano de 2018, 19 e 20, por várias universidades no mundo inteiro, confirmam essa possibilidade, né, de predição de conteúdo jurídico. Então, é possível, a gente tem base científica para fundamentar isso. E a gente percebeu ao longo do desenvolvimento do Vitor, e é importante que se diga a todo momento, que qualquer desenvolvimento de inteligência artificial e um sistema de aplicação de inteligência artificial deve prever a permanente manutenção e evolução desse sistema, né? Então, a inteligência artificial nos entrega muito, mas a gente também deve prever que sempre deve-se ter um espaço para anotação de erros, porque já que ela reproduz aquilo que nós, humanos, fazemos, nós somos sujeitos a erro, a ferramenta de inteligência artificial também é sujeita a erro. Na metodologia de construção, a gente
tenta prevenir os erros e diminuir, mas deve sempre existir um espaço para anotação de erros, para correção, então esse é um processo permanente, né? Mas a gente percebeu que ao longo desses 3 anos, as ferramentas de inteligência artificial elas se firmam como um propósito de auxiliar a evolução comportamental do sujeito, do humano, de nós juristas, né? No desempenho das nossas mais variadas profissões. Esse aspecto comportamental é muito importante porque a inteligência artificial consegue jogar luzes eventualmente aquilo que nós, nas nossas rotinas, nas nossas tradições, acabamos eventualmente tendo como verdadeiro, ou tendo como hábito, ou tendo como tradição. E a inteligência artificial ela permite isso, ela permite apontar eventualmente que estamos enviesados e o viés, o enviesamento é da natureza humana, e a inteligência artificial ela tem esse fator que, a meu ver, é positivo de indicar aquilo que a gente deve rediscutir, aquilo que a gente deve atentar para se evitar maiores enviesamentos, né? Então, esse aspecto comportamental da inteligência artificial, ele foi muito forte, né, no desenvolvimento do Vitor, e ele ajuda também a desmistificar uma outra premissa, a meu ver, equivocada, de que a performance humana sempre é superior. Se a gente consegue combinar o bom uso da inteligência artificial com o desempenho da atividade humana, a gente vai perceber que a tecnologia ela pode ser um fator de incremento, de potencialização das qualidades positivas e de identificação dos desvios, das qualidades negativas que todos nós, humanos, temos, né? A inteligência artificial, portanto, ela nos indica cuidados quando ela recomenda algum tipo de ação. Ela marca nossos vieses, né? Talvez os exemplos mais comuns na doutrina sobre inteligência artificial tenham sido justamente de vieses que foram posteriormente identificados e que foram discutidos. Isso é muito importante para nós, né? Como, por fim, eu gostaria de destacar que, como reprodução da cognição humana, de parte da cognição humana, a inteligência artificial ela também está sujeita a erros, mas é um processo muito mais transparente, por incrível que pareça, porque é muito mais auditável e ajustável. É muito mais fácil corrigir uma inteligência artificial que está enviesada do que reeducar um ser humano que é dotado de preconceitos, de enviesamentos, né? Essa é uma reflexão importante, é um aprendizado muito importante que nós tivemos com o Vitor. Com isso, eu finalizo agradecendo a atenção de todos. A gente, na academia, a gente já produziu uma série de artigos e de livros justamente apontando os caminhos que a gente entende que a inteligência artificial deve discutir, deve refletir. Esses são os nossos canais em redes sociais do nosso grupo de pesquisa aqui na UNB, o Doutorial UNB, o nosso site também. Estamos à disposição de todo o público que está aqui nos assistindo para novas discussões. Muito obrigado a todas e todos. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Um grande abraço.